Oi, gente. Quero compartilhar com vocês nesse vídeo o Salmo 100. Diz assim, Salmo 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo, com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Eu vim compartilhar esse salmo aqui porque o meu coração hoje, eu tô me sentindo assim com o coração cheio de alegria. E aí esse salmo, justamente ele são as palavras que eu encontro para falar a gratidão e a alegria que eu tô sentindo nesse dia, sobre o que Deus está fazendo. Esses dias eu tô trabalhando, eu sou professora, então eu estou produzindo conteúdos de aula e eu fico de madrugada fazendo isso, porque é o horário em que os meninos estão dormindo, em que ninguém fica me chamando, né, me interrompendo. Então eu estou precisando das madrugadas para fazer isso. E ultimamente, para eu conseguir ficar acordada, eu estou ouvindo músicas. Então eu coloco o fone, né, todo mundo tá no seu quarto, eu coloco o fone e fico aqui produzindo as minhas aulas, ouvindo louvores. E aí eu tenho passado assim a noite ouvindo louvores e simplesmente o fato de começar a ouvir esses louvores assim e automaticamente eu começo a cantar e automaticamente eu começo a louvar. Aí eu tô lá produzindo a aula e no meio assim do trabalho eu dou uma parada e me concentro ali naquele louvor e começo a cantar o louvor, adorando, né? Não só cantando como uma música comum, mas adorando a Deus. E isso tem produzido algo em mim assim tão bom que eu não lembrava, na verdade. E aí isso tem feito eu lembrar do tempo em que eu estava no comecinho da minha caminhada cristã. E eu me lembro que eu passava o dia inteiro ouvindo alguns louvores. Eu lavava louça ouvindo louvores, eu era solteira. Eu limpava a casa, eu passava muitas horas ouvindo louvores e louvando, e lendo a Bíblia, adorando, bem no início da caminhada cristã. E aí hoje isso não faz mais parte assim da minha rotina de colocar música e ficar ouvindo louvores. E aí, como eu comecei a fazer isso, para me manter acordada de madrugada, ouvir esses louvores, cantar esses louvores, me levou a adorar a Deus. E aí esse salmo aqui fala justamente isso. Às vezes, quando a gente está inquieto, quando a gente está cansado, quando a gente está sem forças, sem esperança, a gente não consegue. A gente não consegue adorar a Deus, a gente não consegue sentir vontade de cantar louvores. Talvez a única coisa que a gente sinta é vontade de se lamentar, é vontade de ficar pedindo ajuda a Deus, mas a gente não lembra de adorar quando a gente está num momento complicado assim, num momento difícil, quando a gente está cansado, né? Mas engraçado que o simples fato de adorar, ele produz uma renovação de força, ele produz uma alegria que renova a força. Então por isso eu vim compartilhar com você esse Salmo 100 e te lembrar que adorar a Deus, parar um momento do seu dia, sem ficar preocupado com o tempo, com as coisas que você tem para fazer, parar um momento para ficar ali com Deus, para declarar a Deus
toda a sua gratidão. Todos os dias nós temos 1000 motivos para agradecer a Deus pela bondade dele, por ele suprir as nossas necessidades, por ele estar conosco sempre, mesmo quando a gente não enxerga. Deus responde às nossas orações, mesmo quando a gente não consegue entender. Na verdade, Deus está sempre falando com a gente, só que às vezes a gente aqui não tá querendo ouvir. Às vezes a gente é que não abre os ouvidos, não fica sensível à voz de Deus. Então, se a gente parar um pouco de olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e simplesmente adorar a Deus pelo que Ele é, não buscar a Deus para pedir bênçãos, para pedir coisas, como a religião nos ensina a fazer. Ir para um lugar de oração para colocar diante de Deus as suas petições, as suas necessidades, né? A gente só é ensinado a fazer assim. Mas ir buscar a presença de Deus simplesmente para adorar Ele, sem segundas intenções. Experimente isso, experimente adorar a Deus simplesmente pela beleza da sua presença, pela beleza da sua bondade, da sua graça. Deixe Deus encher o seu coração com a alegria do Espírito Santo. E aí você vai perceber que você não precisa fazer esforço, que você não precisa fazer da sua própria força para resolver os seus problemas. Porque Deus, ele vai trazendo soluções, ele vai entrando nas situações de um jeito que você não é capaz de resolver, mas Deus é capaz de resolver. Estou falando isso porque no momento de muita inquietude, de muita frustração esses dias, Deus fez com que uma situação que eu imaginava que seria bem frustrante, na verdade, Deus fez o que eu não podia fazer e eu fiquei maravilhada com isso, sabe? E até hoje eu tô assim, maravilhada, e tô agradecendo a Deus por isso, simplesmente porque eu parei um pouco para adorar Ele, para ouvir Ele e para derramar minha adoração aos pés dele. Deus é bom sempre. As situações podem ser ruins, mas Deus é bom e é 1000 vezes melhor olhar para Deus e para sua bondade do que ficar olhando para as dificuldades que a vida nesse mundo nos traz. Então eu quero deixar para você esse vídeo aqui. Fica com Deus, fica em paz.